O caso do Mondego é um exemplo, mas a lampreia escasseia noutros rios portugueses. A situação leva alguns a defender a proibição da pesca o tempo suficiente para a espécie recuperar. Sobre este assunto temos connosco Pedro Raposo de Almeida, professor da Universidade de Évora e diretor do MAR, Centro de Ciências do Mar e Ambiente. Obrigada por estar aqui connosco. É o seu caso defender, de facto, a proibição da pesca? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, aliás, nós temos acompanhado a pesca da lampreia com as autoridades que fazem a sua gestão desde 2012 e o trabalho da equipa que eu coordeno e do Maré e da Universidade de Évora já vai há quase 25 anos, interruptos no Mondego. Portanto, nós temos um conhecimento muito profundo sobre a espécie e temos vindo a aconselhar que, de facto, se devia reduzir a pesca. E a situação começou a piorar quando? A situação começou a piorar, eu diria que, deixe-me contar uma história muito rapidamente para perceberem o contexto. No século passado, a espécie perdeu na Península Ibérica 80% do seu habitat, por causa das grandes barragens. Entretanto, enfim, o valor foi aumentando e as pessoas aumentam, obviamente, a pressão da pesca. Quando nós começámos o trabalho, portanto, há mais de 20 anos, começámos a fazer algum restauro também de habitat, como é feito no Mondego, com a construção de passagens para peixe, a restituição da continuidade longitudinal, como a passagem de peixe que existe em Coimbra e que é bastante eficiente, foi construída para a Agência Portuguesa do Ambiente, e serve de bitola, no fundo, para nós acompanharmos o resto da pesca no país. Aquilo que nós verificámos é que, por exemplo, em 2017, quando um ano normal nessa passagem de peixe passam 10 mil lampreias, em 2017 passaram menos de 300. Ou seja, isto é uma espécie que tem um ciclo de vida que são mais ou menos 7 anos. Se somar a 2017, 7 anos, estamos em 2024. Uau. Portanto, a questão é, o ciclo de vida é muito engraçado e é complexo, mas também se resume de uma forma muito simples. Dura 7 anos. Os primeiros 5 anos são passados em água doce e o animal é filtrador, está enterrado no sedimento, na areia e filtra. Depois faz uma metamorfose, vai para o mar e começa a parasitar outros organismos, peixes, enfim, tubarões, etc. E depois, ao fim de mais ou menos 2 anos, regressa. A questão é simples. Se eles não saem para o mar, não há como regressar. E, portanto, a situação tem-se agravado porque as alterações climáticas, no fundo, fazem com que tudo isto no mar se modifique muito. Portanto, e o problema não é só Portugal. Portugal tem um problema, a França tem um problema, a Espanha tem um problema. São anos maus motivados pela seca, por causa das alterações climáticas, exatamente, pelas barragens. Ou seja, o que as alterações climáticas vieram a trazer foi o agravar uma situação que nós já tínhamos. Nós, repare, poucas pessoas sabem, mas no Mondego, nos últimos 10 anos, foram investidos quase 8 milhões de euros na recuperação de habitats e na gestão destas espécies, a lampreia, o sábado, etc. Não se compreende. E que se faz, essa recuperação é feita em cativeiro? Não. A aquacultura e depois lançada? Não. A recuperação, não há conservação ex situ para já feita com esta espécie. Aquilo que nós fazemos é a gestão da pesca, e os pescadores têm-nos em consideração e aceitam as nossas propostas, que normalmente é a restrição da atividade para reduzir a mortalidade por pesca, mas ao mesmo tempo o restauro do habitat. E é aí que custa muito dinheiro, de facto, fazer passagens para peixes e intervir. Quando estamos a recuperar o habitat, não se compreende como é que o Ministério do Ambiente, e na circunstância a Agência Portuguesa do Ambiente, intervém para regularizar o leito do Mondego e, na prática, destrói o habitat destas espécies, que foi o que já fez, o ano passado, a montante de Coimbra e a jusante de Penacova. E quando entram máquinas que regularizam o leito e destroem a vegetação e as ilhas, basicamente destroem o habitat das larvas. Esta espécie tem uma particularidade que poucas pessoas conhecem, ou, enfim, quem estuda sabe. Ela, quando chega à água doce, vinda do mar, ela só se reproduz uma vez na vida, depois morre. Quando vem do mar e entra em água doce, não consegue voltar ao mar. Se voltar a pôr na água salgada, morre. Portanto, ela tem que decidir muito bem qual é o rio que vai escolher. E o que é que faz? Tem comunicação química. As larvas libertam uma substância que os adultos reconhecem e entram. Já percebeu? Se retirarmos as larvas dos rios, elas não vão entrar porque acham que o rio não tem condições. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Neste momento temos que intervir rapidamente, nós sabemos o que fazer, os pescadores estão de acordo, portanto é só uma questão Há aqui, como me está a dizer, muitos erros de gestão, mais de gestão. Políticas também. No caso da precipitação, então o que é que se pode fazer?
O que se pode fazer é aquilo que Portugal precisa. Precisa, sobretudo, estar organizado e trabalhar em colaboração. Não se compreende. Repare, o Mondego é um rio, de facto, único no país, tem condições excelentes para estas espécies. Há outros que já os perderam. O Douro não tem, porque tem costume a lever, uma barragem no estuário e os animais não se reproduzem na água salgada. Não se compreende, por exemplo, que no Voga, onde um projeto que nós coordenámos, 3,5 milhões de euros, para restaurar também a habitat, no Agra e no Alfresqueiro, que são afluentes do Voga, e neste momento esteja a ser construída no Rio Novo do Príncipe, pela CIRA, que é a Comissão Intermunicipal da Ria de Aveiro, uma ponta sul, parecida com a de Coimbra, que não tem uma passagem para peixe. Isto não se compreende. E não é possível ainda corrigir isso? É possível corrigir em qualquer momento. A pergunta é porque é que não foi corrigido no projeto quando nós alertámos para a situação há 7 anos atrás. E não foi feito. Portanto, agora se calhar vai-se fazer depois do projeto feito. Isso custa muito mais dinheiro ao país. Não há necessidade de fazer este tipo de coisa. Com tudo isso que me está a dizer, mesmo que se faça estas proibições de pesca, esta população não pode não recuperar. Não, recupera. Isto é um animal que tem quase 300 milhões de anos de evolução. Portanto, não vai extinguir-se. O que pode acabar, efetivamente, é a exploração comercial, tal e qual como ela é feita, portanto, a pesca artesanal, toda a parte cultural à volta da pesca, portanto, os festivais gastronómicos, como aconteceu este ano em Penacova, o turismo, isso são milhões de euros. E depois... Até porque esta escassez também leva a preços exorbitantes. Claro. Há pouco disse-me ao Frei, quando estávamos no ar, que chega a atingir 160 euros a dose. Em alguns restaurantes. Sim. E a primeira venda, ou seja, no pescador, pode chegar aos 85 euros, 100 euros. Isto tem logo um efeito por causa do furtivismo, porque um furtivo vê aqui logo uma oportunidade. Professor, para terminarmos, o que é urgente fazer? O que é que temos que fazer? É simples e nós sabemos isso e o que é curioso é que colegas no estrangeiro nos pedem a opinião e nós damos e eles cumprem. E nós cá em Portugal temos cá os melhores especialistas e não fazemos. Mas é muito simples. A primeira coisa a fazer é restaurar o habitat. Isso é mesmo a primeira coisa. Impedir que nós fiquemos ainda com menos habitat disponível para a espécie. A segunda coisa, restringir a pesca. Não há forma de fugir a isto. Os pescadores já nos ouviram no colóquio que fizemos em Penacova. É preciso fazer. Há outra coisa que é importante. Nós temos um projeto que é o DIATSI, que é um interreg que envolve espanhóis, franceses, irlandeses. Esta gestão destas espécies tem que ser feita de forma transfronteiriça, porque são espécies que não reconhecem fronteiras administrativas e políticas. E depois, a pesca, infelizmente não há forma de fugir a isto, nós vamos ter que restringir bastante, eventualmente, num determinado ano, fechar um rio, deixar os outros abertos e depois ir fazendo aqui a rotação. Outra coisa que tem que ser feita é, no fundo, a translocação de alguns animais, ajudá-los a chegar às zonas de reprodução. Portanto, são capturados pelos pescadores, são adquiridos pela administração e translocados para as zonas a montante. E depois, também é importante, por exemplo, no Tejo, controlar o peixe-gato, porque é um problema gravíssimo, despistar eventuais doenças, porque nós esquecemos, achamos que os animais nunca adoecem, mas eles adoecem. Pode haver aqui uma situação dessas. Efeitos subletais, provocados, por exemplo, por resíduos medicamentosos que estão nas nossas águas. E, claro, investigar no mar para percebermos exatamente o que é que está a passar, não é? Muito obrigada, professora. Pedro Raposo de Almeida, temos que terminar, infelizmente, teríamos mais para conversar, mas o tempo é escasso. Muito obrigada. Obrigado.